Nós voltamos então hoje conversando com o advogado, professor especialista em direito do consumidor, advogado Douglas Coutinho. No bloco anterior nós falamos aí no geral sobre esses direitos do consumidor e eu gostaria de falar especificamente, por exemplo, sobre a questão bancária, né? Então eu pego a minha conta lá, pego o meu extrato e de vez em quando aparecem algumas coisas que eu não olhei. Né? É muito parecido também com a questão da telefonia, né? Sim. Como que o consumidor ele pode realmente buscar os seus direitos em relação a isso? O que o banco pode fazer, o que o banco não pode fazer? Qual a sua experiência na prática no escritório, recebendo os clientes em relação a isso? Sim. Essas questões bancárias, de fato, elas assombram e assolam o consumidor brasileiro. No primeiro momento, no que diz respeito à própria informação. Bom, a princípio, a atividade bancária ela é regida pelo Banco Central, né? Nós temos uma agência que regula isso aí, que cria algumas resoluções e diz o que é permitido e o que não é permitido para o exercício dessa atividade financeira aí. Quando o cidadão, quando o consumidor, ele procura uma instituição financeira, é importante a gente esclarecer aqui, Dilemar, que no primeiro momento ele se vê numa situação de desproporcionalidade. Porque ele vai até alguém pedir um empréstimo e esse alguém, entre aspas, ele detém todo o poder econômico e ele acaba por subjugar esse consumidor. Isso, inclusive, fere o equilíbrio contratual do direito civil brasileiro, em que quando você vai negociar, quando você vai fazer um contrato, seja de que natureza for, se pensa em duas pessoas conversando, discutindo, trocando ideias e chegando num denominador comum que seja interessante para ambas as partes. Quando você vai na instituição financeira, não. Você chega lá, você se limita a dizer a que você foi naquele local. Olha, eu preciso de um empréstimo X para isso, para aquilo ou para aquilo outro. E o banco já está com um contrato pronto, que se chama contrato de adesão. Inclusive, esses contratos, eles têm um condão de serem discutidos exatamente por conta dessa quebra do equilíbrio, do paradigma do equilíbrio contratual, ser discutido à luz do direito do consumidor. Então, você tem ali um contrato que já está pronto, um contrato que às vezes contém ali taxas abusivas, taxas ilegais, juros abusivos, anatocismo, que é o juro sobre juro, e inclusive hoje, que é muito comum, é o famoso seguro, que ele é empurrado até o consumidor para que ele consiga um empréstimo, para que ele consiga um financiamento, seja de um veículo, seja da casa própria, enfim, aquilo que ele foi no banco para fazer. Então, isso é uma prática totalmente ilegal. E não tem ninguém para explicar ele ali, são 3, 4 páginas, tudo pequeno, ele está ali esperando, Exatamente. Dá uma olhada e assina na hora com segundos. Ele nem olha. Nem olha. Hoje, quando a gente vai discutir o direito do consumidor, uma das maiores importâncias que a gente tem que dar, à luz do próprio direito do consumidor, que o CDC traz isso como regra, é o critério de vulnerabilidade do consumidor. O que é isso? De fato, é a vulnerabilidade. É aquela hipossuficiência do consumidor frente ao seu fornecedor que detém o poder econômico, detém o poder técnico. Exatamente, eu faço qualquer coisa. Eu preciso daquele dinheiro, às vezes é o meu sonho, às vezes é a minha necessidade. Então o consumidor ele é vulnerável economicamente, ele é vulnerável tecnicamente e ele é vulnerável juridicamente. E quando a gente vai fazer um contrato com o banco, a gente se vê diante dessas três situações. O que é mais comum de acontecer na prática com a relação bancária hoje, que o consumidor é lesado? Olha, hoje você vê taxas abusivas, na verdade taxas ilegais e juro abusivo. Isso é a regra do direito bancário e dos contratos bancários. E qual que é a estratégia aqui? A estratégia aqui não é tirar a informação do consumidor. A estratégia aqui é encher o consumidor de informações que ele não vai entender. Quando você pega um contrato bancário, você vê lá TR mais IOF, TR mais IGPM, você vê um monte de siglas que você olha aquilo ali, o sujeito olha e fala assim, eu não vou entender mesmo? Então eu me limito a assinar. E outra, se eu entender e questionar, o banco vai rever aquilo ali? Não vai. Às vezes nem hoje, o seu gerente, quem está te atendendo lá, sabe do que se trata, aquilo é padrão, né? Exatamente, aquilo é um padrão. Aquilo é um padrão porque aquilo já vem pré-pronto. E hoje, inclusive, quando você pega um contrato bancário, costuma vir também na frente dele assim, escrito assim, via não negociável. Isso é uma característica clara
de um contrato de adesão, em que você se limita a aderir aceitar do ou jeito não, que está ali. do jeito que está ou não. Ou então, amigão, a fila anda, por favor, dá licença que nós não temos tempo aqui para gastar com você não, porque o próximo da fila ele está aqui para nos contratar. Atividade bancária, infelizmente, no nosso país, que tem uma legislação permissiva, você não vê em países de primeiro mundo, em países desenvolvidos, juros como são praticados aqui no Brasil. Então, a população, o consumidor que já sofre com juros abusivos, que já sofre com cobranças ilegais, inclusive tem uma outra modalidade que ela é clara e objetiva, e eu tenho visto isso muito na prática do dia a dia da advocacia, principalmente no meu escritório, que são as negativações indevidas. O sujeito ele não contratou um serviço, o sujeito ele nem tem o cartão de crédito daquela instituição financeira e ele vê o seu nome negativado, né, no SPC e no Serasa. Cabe ação e cabe notificação junto ao banco. Cabe, nesse caso específico, nós trabalhamos no direito para a gente poder levar uma situação jurídica à justiça, nós precisamos ter uma lide formada. E o que é a lide formada? A lide é a pretensão resistida. Então, a partir do momento que eu tenho um direito e esse direito ele é resistido por você, a lide está formada e essa lide ela pode ser levada a juízo para ser discutida. Então, nesse momento em que eu percebo que eu vou até o banco no primeiro momento e falo, olha, eu nunca tive conta nesse banco, eu não tenho cartão de crédito e eu estou negativado, o banco não resolve o seu problema, você pode ir a juízo, procurar um advogado, contratar um bom advogado, nós temos muitos aqui na nossa cidade, e você pleitear que seja retirado o seu nome, que seja anulado aquele suposto débito, e você pode ainda pleitear o ressarcimento por danos morais e materiais, dependendo do grau de ofensividade. E hoje tem uma vantagem muito grande no nosso direito, no direito brasileiro, que você pode discutir isso nos juizados especiais, que é uma justiça menos burocrática, uma justiça mais célere. Nós vamos fazer um outro intervalo e tem algumas coisas que eu ainda quero conversar com você, mas no próximo bloco nós vamos voltar falando sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que é a questão da telefonia. Nós voltamos em instantes.